Olá, amigos. Esse é o Repórter Antiquado, um serviço público da Restauradora Antiquados. Ao tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a Volkswagen e caminhões. Lembrando, amigos, gostaria desse tema relacionado à história, a antiguidades e ao colecionismo? Se gostar e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do nosso conteúdo, deixe seu like e quer acompanhar? Após a vinheta. A história da Volkswagen Caminhões começa em fevereiro do ano de 1981 e ela foi a única operação de produção exclusiva de caminhões e chassis de ônibus e teve sua origem na filial brasileira da Chrysler no Brasil, que foi comprada pela Volkswagen Werk ao ano de 1979, onde a transação envolvia a posse de algo em torno de 67% do controle acionário das instalações, que estavam localizados no município paulista de Santo André. O direito de produção dos automóveis e dos caminhões da linha Dodge, em novembro do ano de 1980, foi quando a Volkswagen Werk assume o restante do controle acionário da Chrysler no Brasil. E o principal interesse da matriz alemã ainda não estava revelado, que era dispor uma base industrial no território nacional para ensaiar no mercado de veículos comerciais nacional. Isso foi alcançado com certo sucesso e finalmente retirando o posto de invencível da também montadora alemã Mercedes-Benz. Isso nos segmentos de veículos médios e semi-pesados. A companhia encerra a produção das picapes da linha Dodge e dos automóveis de forma imediata ao ano de 1981 e a companhia pode se dedicar inteiramente ao seu foco original no mercado de caminhões médios e semi-pesados, em paralelo com o desenvolvimento de seus próprios modelos. A companhia procedia à atualização dos caminhões da linha Dodge e o potencial dos motores V8 da Dodge foram também bem aproveitados pela Volkswagen Caminhões, sendo adaptado nos caminhões para a utilização de etanol com ignição eletrônica, e foi de tal forma que surgiram os caminhões Dodge E13, que foram os primeiros caminhões movidos a etanol no Brasil, e as novas versões seriam lançadas em breve, inclusive um 6x4 que foi um certo sucesso, e com isso os últimos caminhões da linha Dodge no Brasil foram lançados ao final do ano de 1985. Os primeiros veículos da Volkswagen Caminhões foram lançados ao ano de 1981, mais especificamente no mês de março, que eram os caminhões médio 11130 e 13130. E foram caminhões inéditos no mundo, que são veículos projetados na Alemanha e os protótipos e testes desenvolvidos no Brasil, e esses veículos foram lançados no mercado para combater os caminhões da Mercedes-Benz, que era na época o 1113 e o 1313, e com isso a Volkswagen pretendia alcançar um total de 27% do mercado nacional de caminhões e também um mercado total de 18% de veículos acima de 4 toneladas. E ambos com cabines avançadas basculantes, que eram cabines da também alemã MAN. A sua concepção era convencional, e no Volkswagen 11130 tinha motorização diesel MWM de 6 cilindros com caixa sincronizada de 5 marchas, eixo traseiro com uma ou duas velocidades, chassis tipo escada com molas semielípticas e amortecedores e freio a vácuo com direção mecânica. E já no caso do 13130, além do chassi e as embreagens reforçadas, das novas relações na transmissão com rodas raiadas, freios a ar, direção hidráulica, os dois modelos foram apresentados ao público em 3 opções de entre-eixos.
Ao passar do tempo, a família de modelos da Volkswagen Caminhões foi sendo expandida, tanto que ao ano de 1982 foram lançados os primeiros modelos de 6 toneladas, que eram os modelos, no caso, os 6.80 e os 6.90, que eram caminhões de motorização diesel Perks de 85 cavalos e motorização MWM de 91 cavalos. Ambos tinham câmbio de 5 marchas, freios hidráulicos, também a vácuo, direção hidráulica e cabine avançada basculante, que eram inéditas no seu segmento. Os 2 caminhões foram apresentados ao mercado na terceira-feira Brasil Transpo, acompanhados de uma versão que era o 640, com motorização V8 de 145 cavalos a álcool, que era o motor da Chrysler. E um câmbio também de 5 marchas, só que com a primeira marcha não era sincronizada mas também tinha uma relação de diferença de preço com os motores a diesel. Porém, o mesmo não lhe deu chance de ser um veículo bem sucedido e também foi desenvolvido um projeto de micro-ônibus e um trabalho em conjunto entre a Volkswagen e a Marco Polo sobre o chassi 6.90 a diesel, com entre-eixo algo em torno de 60 centímetros maior, totalizando um comprimento total de 4.10 metros. Molas parabólicas e carrocerias para 24 passageiros. E por conta da baixa demanda, o projeto foi abandonado ao ano de 1983. No ano seguinte, a companhia deixou de ter uma administração autônoma e passou a ser uma divisão da Volkswagen do Brasil. Além de uma melhoria introduzida nos modelos da Dodge, as novidades do ano foram incursões na área de combustíveis alternativos. No caso, um modelo de micro-ônibus com motorização a álcool, o caminhão 6.140, que foi adaptado para o uso de gás metano, e um 11.130, alimentado por óleo de soja, que também aconteceram a avaliação para a introdução de veículos da linha utilitários leve LT, que era da Volkswagen MAN, porém isso não chegou a sair do papel em si. Foi ao ano de 1985 que a montadora apresentou mais uma opção de caminhões a álcool, que foi o Volkswagen 11.160. E apenas algumas faixas decorativas no restante da linha de caminhões, porém a compensação ainda seria no segundo semestre do ano, quando foi apresentado o modelo pesado 22.160, com tração 6x4, e o caminhão iria ser um caminhão substituto para a linha canavieira da Dodge, no caso o Dodge E13, que definitivamente havia sido retirado de linha. Esses novos modelos foram equipados com motorização V8 Dodge a álcool, porém com diversos aperfeiçoamentos técnicos, e tais quais um novo modelo de desenho da câmara de combustão com uma taxa de compressão menor e a instalação de óleo e o melhoramento do filtro de ar com uma capacidade maior para resistir às solicitações do transporte fora de estrada. Aconteceram também melhoramentos na parte estrutural da cabine, recebendo uma nova suspensão e uma cabine reforçada, além da adição de um para-sol com a finalidade de proteger o para-brisa e também proteger a visão do motorista. E o desenvolvimento da montadora foi algo notável, e suas vendas superaram cerca de 40% em relação ao ano anterior, com uma remessa de 1.000 caminhões 11.130 que foram exportados para a China, e uma negociação com a norte-americana Paccar de um contrato de 10 anos visando a exportação de caminhões Volkswagen para os Estados Unidos e também para o Canadá, que foi algo em torno de 4.000 veículos 11.130 e 13.130 anuais, e eles seriam comercializados pelas marcas norte-americanas Peterbilt e Kenworth. Os primeiros embarques estavam previstos para acontecer ao ano de 1986, e com isso receberiam grandes alterações em relação aos modelos comercializados no mercado nacional.
tais quais a adição do motor Cummins de 210 cavalos, caixa de 6 marchas, além de chassis com longarinas retas e um duplo eixo traseiro, rodas e discos com pneus radiais, sem câmara. Além dos freios pneumáticos modernos, alguns componentes seriam importados e preparando-se para voos mais altos, e com isso a linha de montagem foi alterada do município paulista de Santo André para o anexo da planta de automóveis da Volkswagen no município paulista de São Bernardo do Campo. Ainda ao ano de 1986, foram modernizados, entre os quais, dependendo do veículo da linha, poderia ser um alerta eletrônico de irregularidades no motor, a redução do eixo traseiro, com o encaixe pneumático, a embreagem de eixo dianteiro reforçado, além de uma caixa de 5 marchas com a primeira não sincronizada. Em maio, a montadora coloca no mercado um modelo de caminhão leve, que é o 6.90, com motorização a diesel fornecido sem cabine, apenas com a parte frontal e um quadro de para-brisas para atender aplicações às quais eram destinadas. Alguns foram ajustados e foram efetuados para que os componentes periféricos mudassem de posição, além de uma suspensão mais reforçada e da plataforma do motorista, que passou a ser uma plataforma fixa. Com a busca de divulgação do novo potencial do produto, a Volkswagen contratou projetos de carrocerias especiais junto a vários fabricantes, como carros fortes com a encarroçadora Massari, um modelo de micro-ônibus com a encarroçadora Caio com a Marco Polo, além da Ciferal, que nós temos vídeo no canal, para quem quiser conhecer a história da Ciferal. Também junto a Caio foi estudado uma espécie de ambulância ou um consultório médico, e também a opção de uma oficina móvel. E o modelo da Volkswagen utilizado era o 640 a gasolina para exportação. E ainda no ano de 1986, acontece a união entre as duas montadoras, a Ford do Brasil e a Volkswagen Caminhões, e também além da Volkswagen Caminhões com a Volkswagen do Brasil, né? Nas operações brasileiras e argentinas, ao qual foi concretizada em novembro daquele ano, que foi assim o surgimento da Auto Latina. Ela era dividida em 3 divisões, com a unificação das partes de operação de montagem dos caminhões da Ford e da Volkswagen, porém mantendo sua individualidade na área comercial, na parte de comercialização, assistência técnica, entre outros serviços, né? Como, por exemplo, a fabricação de chassis de ônibus, modelos de caminhões que não foram compartilhados, diferente dos automóveis, né? Que um dos casos mais clássicos é o Santana com Versalhes, né? E no ano seguinte, a motorização Perkins do modelo leve 6.80, agora com 91 cavalos, teve seu modelo rebatizado para 6.90P, com uma motorização MWM de 90 cavalos, que era o modelo 6.90S, que logo teria sua capacidade operacional aumentada graças a um novo câmbio totalmente sincronizado e o reforço na sua suspensão, passando assim a ser rebatizado de 7.90, que poderia existir nas versões S ou P, e extremamente para diferenciá-los dos demais modelos antigos, com os faróis retangulares e o logotipo maior sobre a grade. Os modelos médios a diesel ganharam uma nova motorização MWM de 6 cilindros de 138 cavalos, além de ganhar reforço mecânico na suspensão dos modelos, e tiveram suas nomenclaturas alteradas para 12.140 e 14.140, com direção hidráulica, passando a ser um item operacional e também um item de série que era capaz de caracterizar o modelo.
como um veículo leve estradeiro e na cabine foi adicionado um par de parasols defletores na lateral e na altura das portas, além de um spoiler no para-choque dianteiro. Novas opções foram oferecidas no mês de outubro do mesmo ano, quando na Quinta Brasil Transpo, onde o modelo 11140, sendo a versão mais barata do 12140, que visava atender o motorista autônomo, além do caminhão 22140 de tração 6x4, com motorização a diesel, que era uma alternativa para o caminhão 22.160, que ele tinha motorização a álcool e que vinha sendo diminuído assim ao passar dos tempos. E o GSI 7.90, como o primeiro modelo leve turboalimentado do mercado, assim como o 7.110S com motorização MWM com uma potência total de 115 cavalos, com uma caixa de câmbio e uma relação no diferencial. E encerrando o ano em questão, nós temos a produção do caminhão Volkswagen número 50.000. E com o passar dos anos, a Volkswagen Caminhão vem expandindo a sua linha, apresentando ao mercado novos modelos e conquistando assim o mercado rodoviário nacional, quando ao ano de 1988 chegam ao mercado os modelos 14210, que é uma versão nacional do modelo que foi exportado para os Estados Unidos e trazia consigo a motorização Cummins Turbo de 210 cavalos, além de uma caixa de 6 marchas sincronizadas, e desse modelo surgiram variantes como o 16210 e o 16210H, que eram caminhões de 16 toneladas com diferencial da dupla velocidade e com tração de 30 toneladas, além também do 16170, que era um modelo semelhante aos demais, porém não tinha o turbocompressor. Indo para o ano seguinte, ali nós temos a Sexta Transpo, onde a montadora apresenta os modelos de 210 cavalos com cabine tipo leito, que era uma cabine produzida pela encarroçadora Marco Polo em plástico reforçado, as quais poderiam ser acopladas em cabines simples, fazendo assim com que a cabine dos caminhões fosse alongada algo em torno de 65 centímetros. E alguns detalhes desses modelos de cabines, eles eram seu teto inclinado para ter a função de um defletor de ar, e o espaço leito ele era para duas camas em formato de beliche e algum tipo de bagagem, ou também uma cama simples com bagageiro. E ainda nessa época, a Volkswagen começou a comercializar os modelos sem a suspensão traseira, aos quais foram apelidados de Transformer, pois eram projetados para receber o terceiro eixo por meio de firmas de implementação rodoviária. E entrando na década de 1990, por conta da Auto Latina, a fabricação de caminhões da Volkswagen foi transferido para a planta industrial da Ford, localizada no bairro paulistano de Ipiranga. Isso no final do ano de 1990, e o modelo Canavieiro 6x4 recebe uma motorização Cummins, aumentando assim sua capacidade operacional de carga, passando a mudar sua denominação de 24220 e também o 16210, que passou a ser o do 16220. No ano seguinte, nós temos o lançamento do primeiro caminhão pesado da Volkswagen, que é o 35300, que ele é um cavalo mecânico que apresenta ao mercado uma motorização Cummins Turbo com pós-arrefecimento de 8.3 litros e 291 cavalos. E também uma caixa de 9 marchas sincronizadas e 2 marchas a ré, né? E uma embreagem cerâmica com freios a ar e um duplo circuito, que esse circuito poderia ser adaptado de acordo com a preferência do cliente.
E ainda contava com 2 tanques que tinham capacidade total, os 2 tanques de 560 litros. Cada tanque tinha 280 litros. E a quinta roda original de fábrica. Ainda nesse ano de 91, seriam apresentados outros modelos médios, que serão o 14150, 14200 e 14220, que traziam consigo motorização MWM aspirado de 146 cavalos e a motorização Cummins de 215 cavalos, além dos chassis 7.110 turbo para o ano seguinte. E foi oferecido ao mercado uma opção para o 24250 Canavieiro com uma motorização Cummins diesel de 254 cavalos, com uma capacidade operacional de tracionar composições até de 42 toneladas. E tivemos ao ano de 1993 a entrada da Volkswagen Caminhão em um novo mercado, que era quando eles entram na categoria de chassis médios, apresentando o 16180 Co, com motorização MWM de 6 cilindros, num total de 184 cavalos, câmbio sincronizado de 6 marchas e freios pneumáticos independentes. O resultado dessa entrada de nicho a entrada desse mercado pela Volkswagen não poderia ser melhor, pois ele foi um chassi derivado de um caminhão com longarinas retas, altura elevada, motor dianteiro, além da caixa, suspensão por feixe de mola e um próprio para carga, né? Foi uma concepção conservadora e preferida pela nata dos operadores de ônibus urbanos nacionais. E foi, tipo, os chassis de ônibus da Volkswagen, eles foram ganhando mercado. Mercado até então que era dominado pela Scania, pela Mercedes, né, que na década de 60 e 70 foi dominado também pela FNM, Chevrolet, entre outros. Mas sempre as duas mais fortes foram a Scania e a Mercedes. Como dá pra ver no nosso vídeo sobre a Cometa e também sobre a Ciferal, né? E outra coisa apresentada foi o novo entre-eixos com distância de 5.17 a 5.94 metros para a plataforma do motorista já pronta. A mesma que era equipada com um banco, coluna de direção e painéis de instrumento, e também com o capô, com uma base de vedação termoacústica. As vantagens frente ao quase universal chassis da Mercedes-Benz OF, né? Também eram com a facilidade da sua manutenção, sendo mais fácil de ser encarroçado, tais quais alimentação do cárter pela parte frontal, entradas de ar, longarinas com furação disponível para ser adequado ao cliente. E além também do outro chassi que foi lançado pela Ford no tempo da Auto Latina, que foi o B1618. Porém, mesmo que ele pegou carona no chassi da Volks, ele não chegou nem perto. Que entrando assim ao ano de 1994, acontece o facelift de toda a linha de caminhões da Volks. Nos segmentos médio e pesado, recebe um novo para-choque com faróis retangulares, novos estribos, uma grade cinza com componentes que melhoravam a aerodinâmica do projeto da cabine. No segmento leve, a grade foi a única coisa mudada e a parte interna era compartilhada em toda a linha. Com painel de instrumentos importados da Alemanha, sistemas de ventilação
revestimento rádio AM FM com toca-fita e o ar-condicionado como um opcional. Nas versões mais baratas e nas versões fora de estradas, a Volkswagen Caminhões resolve permanecer com a cabine antiga. Ainda falando do ano de 94, houve novidades no segmento de caminhões leves com os modelos 7.90S e 7.110S, que foram sucedidos pelos modelos 7.100 e 8.140, ambos com motorização MWM, com o 7.100 tendo 92 cavalos aspirado, enquanto o 840 ele era motorização de 135 cavalos, turbo com caixa de 5 marchas sincronizadas. Tinham longarinas retas, freios pneumáticos e uma nova suspensão que poderia contar com barra estabilizadora, mola parabólica e também semielípticas. E com o modelo 840 vieram outros chassis como o CO e o CE, que eram chassis para micro-ônibus e utilizações especiais. Ao final do ano aconteceu o fim da Auto Latina na área de veículos comerciais. E tal separação trouxe dificuldades inesperadas para a Volkswagen Caminhões, tendo a planta da Ford como centro de produção de seus veículos e também de chassis para ônibus. Por conta disso, a Volkswagen Caminhões foi obrigada a remunerar a Ford pela fabricação de cada um dos veículos que deixavam a linha de montagem da Ford. Porém, a resposta da companhia foi rápida, quando surpreenderam a todos com a construção de uma nova unidade fabril que serviria de cobaia para a implementação de uma nova e revolucionária que seria batizada de consórcio modular. Segundo a proposta do vice-presidente de compras e da produção da matriz, que era o engenheiro José Inácio Lopes de Ariotua. Com a nova unidade, ele deveria trazer procedimentos e conceitos operacionais capazes de quebrar os dogmas e paradigmas com o objetivo de estruturar a fábrica mais enxuta do mundo, onde por um lado fossem aplicados os procedimentos de produção japonesa, mas por outro lado, a maior parte das atividades fabris fosse transferidas para seus fornecedores, aos quais seriam instalados juntos à linha de montagem e dela participariam de forma ativa. E a responsabilidade seria dos fornecedores. Então, ao ano seguinte, diante dos benefícios obtidos para a infraestrutura e o terreno que foram gratuitos, além da isenção de taxas e impostos estaduais e municipais, o local para a construção do novo complexo foi decidido. Eles bateram o martelo e escolheram o município fluminense de Resende, no estado do Rio de Janeiro, com as obras sendo iniciadas em outubro do ano de 95 e tendo o início de suas operações experimentais marcadas para o dia 1º de novembro do ano de 1995. Um galpão e processos a serem aplicados sobre a nova fábrica, destinado à montagem dos chassis de ônibus, e as instalações foram construídas totalmente em 113 dias e inaugurada ao dia 1º de novembro do ano de 95. O processo de montagem era composto de 4 módulos, sendo o primeiro eixo e suspensão, depois motor e cockpit, envolvendo sistema elétrico, direção, comandos. Dos 70 empregados iniciais, apenas 15 eram funcionários próprios da Volkswagen Caminhões. O resto eram funcionários das empresas fornecedoras de serviço e também de matéria-prima. E além disso, enquanto a montadora travava a construção de uma nova unidade fabril, a Volkswagen fez suas primeiras exportações de caminhões diretamente do Brasil para a Alemanha.
com lotes de 2.000 unidades do caminhão leve L80, que era o mesmo 840 no Brasil, com ajustes para as normas de circulação e normas ambientais europeias. Você vê, né? A gente criou um caminhão que ficou tão bom que voltou até para a matriz, né? E um ano após tudo isso, as operações da Volkswagen Caminhões inauguraram na sua nova unidade fabril com capacidade produtiva de 30.000 unidades anuais. Dividida em 2 turnos, a nova planta seria operada por 10 empresas que montariam os produtos de acordo com os projetos da Volkswagen Caminhões e estariam subordinados ao seu controle de qualidade e aprovação final do veículo. E as companhias que forneciam atuariam em 7 módulos, com efetivo de 1.500 funcionários na fábrica de Resende. Cerca de 85% do efetivo total pertenciam às empresas do consórcio. Todos os contratados a nível salarial pré-acordado com a Volkswagen, a maioria das partes dos componentes chegavam prontas ou pré-montadas de outras indústrias, que permitiam a redução de 1/6 do tempo normal da produção de um caminhão, e de tal forma o ônus da administração dos estoques e dos gastos diretos e indiretos com funcionários, manutenção, grande parte das áreas industriais e do cumprimento de prazos a seguir os padrões de qualidade da Volkswagen, que foi anunciado ao público como a terceira revolução industrial. Tão importante quanto a máquina a vapor, a linha de montagem da fábrica de Resende se tornou uma notícia a nível mundial e assumida um novo paradigma, servindo de inspiração para diversas plantas de operacionais, tanto no território brasileiro quanto no exterior. E o ano de 97, a montadora resolveu voltar seu foco para o transporte urbano de mercadorias e lançou 2 novas versões de caminhões leves, que era o 8.100 e no médio 12.140, com motorização MWM turbo de 4 cilindros de 135 cavalos para o transporte rodoviário. Vieram os modelos 12.170 BT e 14.170 BT com motorização Cummins de 158 cavalos, além do 16.300 com motorização Cummins de 291 cavalos, e além da linha de chassis que era lançado o Volksbus 1610 com motorização MWM turbo pós-resfriado de 206 cavalos. E ao ano de 1998, a Volkswagen Caminhões ela colhe os frutos de suas constantes inovações e lançamentos no mercado, tanto de chassis de ônibus quanto de veículos leves e médios, chegando até o crescimento em relação ao ano anterior de 5.5, ao qual eles procuraram entrar nos voos livres de seus segmentos, somente nos segmentos onde eles tinham mais força. A média nacional da montadora caiu para 4.4, porém isso não influiu tanto porque eles fecharam o ano de 1997 como o segundo maior fabricante de chassis de ônibus, caminhões leves e caminhões médios. E eles tinham basicamente uma participação global recorde de 20.4, alguma coisa assim. E entrando no final da década de 1990, eles procuraram avançar mais ainda no mercado de veículos leves e também no mercado de veículos pesados. Cada vez mais cresciam a participação no país, né? O que levou um dos grandes sucessos da marca, que foi o 840 na versão longa, que tinha um entre-eixos de 40 centímetros maior por aí, aumentando seu tamanho para 4.30 metros. No extremo oposto,
Eles apresentam um caminhão maior a nível pesado, que foi o 40-300, que ele tinha uma motorização Cummins Turbo de 291 cavalos, e ele era um cavalo mecânico com capacidade de tração até 40 toneladas. E entrando na 12ª Fenatran, foram lançados os veículos médios 12180 e 14180. Os mesmos contavam com motorização MWM de 188 cavalos e o 16200 com câmbio de 6 marchas sincronizadas. A passagem do século para a Volkswagen Caminhões foi a oportunidade de lançar uma linha comemorativa, que foi a série 2000, com motorizações mais potentes, maior capacidade operacional, facelift nas cabines, e os leves ganharam novas grades, para-choques plásticos, e no restante da linha as mudanças foram mais profundas, tais quais como para-choque tripartido para facilitar o reparo, paralamas, grades, difusoras, tudo com novos desenhos. E também regulagens, né, como novo painel também, vidros verdes, portas em ângulo de abertura de 90 graus, pedais mais leves, e era um total de 15 versões que iam de 4 a 40 toneladas. E o aumento da capacidade e a reclassificação de quase todos os modelos da Volkswagen Caminhões, assim como os leves 800, 840, passaram a se denominar como 820 e 850, enquanto as séries 12, 14 e 16 toneladas subiram de categoria, se transformando em 13, 15 e 17 toneladas. Algumas versões médias foram dadas a opção na motorização Cummins ou MWM, e com a série 2000, a Volkswagen Caminhões ela reforçava sua política de produção personalizada, oferecendo 300 de opções de acabamento, liberdade de escolha da motorização, da caixa de câmbio, do entre-eixos e de um monte de outras coisas. E a série 2000 trouxe um único modelo inédito, que foi o 26300, com motorização Cummins Turbo pós-resfriado de 300 cavalos e uma caixa de 10 marchas. Que antigamente era um caminhão que ele ia para exportação para o mercado chileno. Para o segmento de passageiros, a Volkswagen Caminhões ela traz um chassi mais curto, que é o 840 CO, né? Com entre-eixos de 3,3 metros, que ele era especialmente preparado para ser encarroçado como um mini ônibus ou micro-ônibus. E a empresa firmou um contrato com a Marco Polo para a construção conjunta de um veículo com categoria irmão, né, do vitorioso Volar, da Marco Polo, ou Voler também, como preferirem chamarem, a serem comercializados nas redes de revenda da Volkswagen. E a montadora terminou o ano de 2000 com um faturamento superior a 51% em relação ao ano de 1999 e o 18600 com uma taxa de 10% de exportação e participação no mercado nacional de 24%. Ultrapassou em disparada a Ford como o segundo maior fabricante do setor e ganhou a independência administrativa, agora atendendo pelo nome de Volkswagen Caminhões e Ônibus, Operações América do Sul, que é a VWCO. Diretamente subordinada à direção da divisão de veículos comerciais da Volkswagen Werk de Hannover, na Alemanha.
e dirigida surpreendentemente por um brasileiro. E a sua excepcional participação de 20,1 no mercado de chassis de ônibus seria fortalecida a partir de mais ou menos de maio, de abril de 2001. Com o lançamento do seu primeiro modelo de motorização localizada na traseira, que foi o 17240 OT. Esse ônibus foi desenvolvido para operações urbanas, operações de turismo e também operações rodoviárias de curta distância. Porém, ele era mais adequado ao transporte de pessoas dentro das cidades, o ônibus urbano. Que passou a... E esse chassi ele passou a se chamar também OD. Possuindo uma motorização de 240 cavalos MWM com caixa de 6 marchas com acionamento por cabos, embreagem assistida a ar, suspensão pneumática, controle eletrônico de altura de 4 bolsas de ar, 2 localizadas na parte dianteira e 2 localizadas na parte traseira. E além de molas parabólicas para auxiliar a dianteira, freios pneumáticos e opcionais, podia receber o facilitador de embarque, né? Postos de direção, podia ser movido em altura para as laterais, função de necessidade do encarroçador, sendo oferecido num entre-eixos de 6 metros, e o chassi tinha a menor altura do solo e balanço dianteiro suficiente para receber portas largas, também com uma opção de balanço menor para serviços de fretamento de ônibus. Todos os chassis da linha receberam uma potência nova e mudaram novamente sua classificação, surgindo assim o 850 OD e o 950 OD, com potência elevada para 145 cavalos, houve reforço na suspensão, começaram a ter pneus radiais, pontos de manutenção corrente agrupados na dianteira do veículo e também o 17210 OD, que ele tinha uma motorização de 206 cavalos e passou por diversos ajustes mecânicos. 8 novos veículos médios e também veículos pesados foram lançados em abril na 13ª Fenatran. E esses veículos eram quais? O 13190, 15190, que tinham motorização Cummins de 192 cavalos. E poderiam ter 2 modelos de categoria, que era até 15 toneladas e também a categoria de 23 toneladas, com o 23210 e o 23220, com motorização MWM de 206 cavalos e também poderia ter a motorização Cummins de 214. Terceiro eixo instalado de fábrica. E a nova família Titan Tractor, com motorização Cummins de 303 cavalos, composta do 17310, que era o antigo 17300, além do 18310, que era o 4x2, o 23310, que era o 6x4, 6x2 na verdade, me desculpem, e o 26310, que era o antigo 6x4. E os 3 últimos receberam caixa de 16 marchas com acoplamento duplo em H. E a quinta roda com as 2 opções de altura e ar-condicionado de série. Os antigos 24, 220 e 250 por fim tiveram a capacidade de carga aumentada e foram sucedidos pelo 26-220 e o 26-260, que são caminhões de 26 toneladas. E qual que era o objetivo em si da Volkswagen Caminhões e Ônibus? Era trazer novidades e penetrar ainda mais ao mercado que era um antigo feudo recluso da Mercedes-Benz, que também da Scania, né?
E essa empresa já dera provas de ser capaz de ameaçar esse monopólio. Antes de completar o ano de 2001, ela vem em segundo lugar no ranking dos veículos pesados, vindo a superar a própria Scania, está ficando atrás da Mercedes. E no primeiro semestre do ano, a Volkswagen, pela primeira vez, tirou a liderança da Mercedes-Benz nas vendas internas, que era a posição que havia sido monopolizada pela companhia há 30 anos. Como prova de uma relevância dada pela matriz à unidade brasileira, em fevereiro do ano de 2002, o presidente mundial da companhia anunciou um investimento de 1 bilhão em 5 anos, que poderia ser elevado a 1,7 bilhão na fábrica de Resende para a aquisição de equipamentos mais modernos e desenvolvimento de novos produtos. A família Titan teve um sucesso imediato, né? Contribuindo para elevar em 71% as vendas da marca, e no primeiro semestre do ano de 2002, houve um recuo de 13% no setor, mas ainda no mesmo ano, o Tractor 18310, que era o modelo mais vendido e ganhou a opção de suspensão pneumática na traseira, tanques de combustível em alumínio de 480 litros, novo balanço sofá-cama. Em outubro também foi motivado pelo constante crescimento dos segmentos de caminhões leves para entregas urbanas. E foi o relançamento do 710, que já foi mencionado, que 8 anos antes ele havia sido substituído pelo 840. E em 2002, em dezembro do ano de 2002, a Volkswagen Caminhões e Ônibus chega aos caminhão número 100.000 produzido na unidade de Resende. E foram chegando mais inovações para o ano de 2003, tais quais o novo chassi para micro-ônibus 820OD com motorização de 120 cavalos MWM Turbo Intercooler, com caixa de câmbio de 5 marchas. No último trimestre também chegaram outras inovações, como os primeiros modelos da marca com motorização de gerenciamento eletrônico, que eram os Cummins Interact, que eles eram com injeção Common Rail. E seu primeiro chassi rodoviário próprio para construção de carrocerias monoblocos, e os novos motores que equiparam a linha 850 e os médios 13170 e 15170. Além também desse novo motor, ele também estar presente na linha pesada através do 17250 e o 23250. E graças a essa nova inovação, a família de caminhões da Volks pode receber piloto automático, sistema eletrônico de controle de falhas e funções mecânicas, e opcionalmente, desculpem, pode ter rastreador e computador de bordo. Quanto aos chassis para ônibus, surgiu o 18310 OT, comercializado a partir do ano de 2004, e ele tinha uma estrutura modular composta de 2 subchassis independentes que poderiam ser montados de qualquer forma ou qualquer afastamento, originando um ônibus com grandes bagageiros e diferentes comprimentos e diferenças entre seu entre-eixos. Tinha motorização Cummins de 302 cavalos e ficava montado na parte traseira do chassi. Seu câmbio continha 6 marchas, suspensão pneumática, freios pneumáticos, rodas de alumínio e suspensão simplificada
com apenas 2 bolsas de ar que necessitavam de molas parabólicas para um auxílio, né, principalmente na dianteira, e um esquema estendido ao Urbano 17240 OT. E ainda em 2003, finalmente 7 anos depois da inaugurada fábrica no município de Resende, a Volkswagen Caminhões e Ônibus conquista a liderança no setor, ocupando um total de 34,3% do mercado, já com algumas presenças no exterior. Decide implantar 2 novas unidades, a unidade no México e a unidade localizada na África do Sul. E essas 2 unidades funcionavam com componentes importados da filial brasileira. Em resposta a uma nova legislação de emissão veicular, ao ano de 2004, ao mesmo tempo em que o rodoviário era oficialmente lançado, todo o restante da linha de chassis de ônibus passava a receber motorizações com gerenciamento eletrônico, além dos modelos Mini, Micro e Convencional 17210 OD, que era um ônibus urbano com motorização traseira, além também do modelo rodoviário. 2 outras versões vieram a compor a linha dos convencionais, tais quais o 15180 EOD, que era o motor Electronic, o 17260 EOD, com motorização MWM de 180 e 260 cavalos, e entrando no setor de caminhões, no final do ano chegam 2 versões para o Titan, que é o Titan 6x4 e o 31260 e o 31310. E agora chegando mais a família dos Constellations, que eles foram representados como uma estratégia de participação no mercado, e a Volkswagen promoveu 2 importantes lançamentos em 2005, que foram nas franjas inferior e superior do setor. Inicialmente em julho daquele ano, o setor interior da nova linha Delivery, com 2 modelos semileves, que eram o 5140 e o 850, que acompanhavam chassis correspondentes para competir com a grande variedade de vans de cargas e vans de passageiro que concorriam seu espaço no mercado, e haviam décadas que a empresa cogitava nacionalizar a linha LT da MAN. E não só vans, né? Também tipo chassis, picapes. Porém, esses projetos sempre são adiados. E os planos acabariam por se materializar na versão Delivery, que é um projeto nacional muito simplificado, sem a versão van, que consiste no 5140, com rodado simples e na traseira 2 opções de entre-eixos. Trazia motor eletrônico MWM Turbo de 137 cavalos ou 139, se eu não consegui achar direito, e freios a disco na frente. E o 850 tinha rodado duplo e 4 diferentes entre-eixos, que poderia ser de 2,85 a 4,3 metros. O MWM era o de 143 cavalos, com freio a tambor na traseira, e ambos com caixas de câmbio de 5 marchas, direção hidráulica, suspensão dianteira por molas parabólicas e a traseira com molas semi-elípticas. Para eles foi
aproveitada a cabine antiga da linha com uma nova grade. Desculpa. Com uma nova grade, para-choque plástico, faróis arredondados e singelos. Um ano depois seriam disponibilizados nas versões 540 e 850 EOD, que eram destinados para micro-ônibus, porque ambos apresentavam as mesmas características técnicas de caminhão leve, mas apenas o 540 EOD se distanciou pelo eixo, né, dianteiro mais avançado e alavanca de mudança de marchas. E a segunda novidade seria o que? Foi a família de caminhões Constellation, com PVT entre 43 e 57 toneladas, concebido segundo na empresa para mercados mais emergentes, com a Volkswagen representando os preços não assim de que a Volkswagen fosse pagar, poderiam ser bem tranquilos. Pela primeira vez, a montadora utilizaria uma cabine basculante com desenho exclusivo projetada pela Wolfsburg. Tinha leito, teto alto, além de diversos elementos criativos e funcionais, tais quais faróis montados na posição vertical, substituindo os antigos faróis quadrados que eram na horizontal, na verdade. Um para-brisa menor protegido por um grande parasol com o próprio para regiões tropicais. As dobradiças da grade permitiam apoiar as mãos para a limpeza dos vidros e itens de manutenção corrente concentrados sobre a grade, né? E no interior ele apresentava diversos porta-objetos, além de itens de conforto para o motorista. Embora os materiais utilizados denotassem um baixo custo e a pobreza no seu acabamento, qualquer elemento julgado mais requintado, tais quais coluna de direção regulável, faróis de neblina, vidros elétricos, ar-condicionado, tampa de cobertura dos degraus, como proteção para assaltos, né? Que assaltos a motoristas são muito comuns no Brasil, né? Infelizmente. Só estavam disponíveis como opcionais da linha. E a linha também seria ampliada aos meses seguintes, sendo iniciada 3 novas versões de caminhões, que são o 17250 e 24250, ambos com motorização diesel. Cummins Interact de 250 cavalos e uma relação de 6 marchas. E o Titan Tractor, que ele é o 19320, que ele é um veículo de tração de 45 toneladas, e ele foi o substituto do antigo Titan 18310. Ele contava com Cummins ISC de 315 cavalos e uma relação de 9 marchas. De resto, a mecânica nada mais trazia de novidade. Com o lançamento das famílias Delivery e Constellation, a Volkswagen Caminhões adicionou 17 modelos entre o 820 e o 31260, aos quais 9 desses modelos contavam com motores eletrônicos. Também recebeu um nome próprio, né, que era a linha Worker. E a Volkswagen Caminhões, ela termina o ano como a maior fabricante brasileira de caminhões e exportando quase 21% do total produzido em território nacional.
Os caminhões Constellations foram apresentados à IAA, né, que é uma exposição internacional de veículos comerciais que acontece em Hannover, na Alemanha. Isso acontece em setembro de 2006, quase um ano depois do lançamento, e a linha ganharia uma versão com teto baixo e cabine normal, apesar de chamada de estendida, com 3 bancos individuais, possibilidade de instalação de cama dobrável, e eram 5 modelos, 2 dos quais eram médios, todos com gerenciamento eletrônico, que era o 13 e o 15 180 com motorização MWM, e o 17 24 250 e o 13 320 com motorização Cummins. O lançamento coincidiu com a inauguração das instalações da BMW Mode Center, a 150 metros da planta industrial de Resende. A empresa terceirizada subsidiária da Tuto Transporte se dedicaria exclusivamente ao atendimento de encomendas especiais e transformações de chassis com a instalação do terceiro eixo de tração múltipla dos veículos da Volkswagen Caminhões. Entrando em 2007, a linha de ônibus ela foi repotenciada, gerando outros modelos tais quais o 15190 EOD de motorização MWM de 185 cavalos, o 17230, o 18230, todos EOT, que o 18230 ele vinha com a motorização MWM de 225 cavalos, enquanto o 18320 EOT ele entregava um motor Cummins ISC de 315 cavalos. Além de outro que foi apresentado, que foi o 17260 EOT, que por outro lado passou a ser oferecido na configuração de bug, com longarinas bipartidas, e em fevereiro a empresa lança seu primeiro Constellation fora de estrada, que ele basicamente ele é o 31320, 6x4 com motorização Cummins de 320 cavalos e uma relação de 16 marchas. Em agosto, o transporte de longa distância com o PBTC até mais ou menos 64 toneladas, e assim aparecem os cavalos mecânicos, que são o 19370, o 25370, com trações 4x2 e 6x2, além do 31370 com tração 6x4. Eles utilizavam o moderno motor MWM de 367 cavalos, que foi desenvolvido para a própria Volkswagen Caminhões, com camisas removíveis, 4 válvulas por cilindro, turbocompressor, freio motor conjugado ao cabeçote, atuando eletronicamente, um câmbio de 16 marchas sincronizadas para frente, 2 para ré, com carcaça de alumínio, resfriador de óleo e assistência pneumática. Entrando na gama da linha leve da Volkswagen Caminhões, colocou em linha o Worker 950, que contava com uma motorização Cummins de 150 cavalos e a cabine era do Delivery, até então fabricado sob medida para uma grande transportadora, e também para as Forças Armadas foram preparados o Worker 15210 4x4. Por fim, com foco na prestação de serviço de limpeza urbana, lançou o médio 17250E, que contava com uma caixa automática acoplada eletronicamente no motor Cummins de 250 cavalos e poderia ser operada em 2 modos, que era o modo desempenho, além do modo econômico, e era possível adicionar uma tomada de força para compactadores de lixo. E ainda ao ano de 2007, acontece a produção recorde da Volkswagen Caminhões, de 47.200 veículos fabricados, fechando o exercício de uma receita bruta de 30% superior ao ano anterior,
e também com as exportações recordes de 10.813 unidades. Já ele tinha quase 28% do mercado de chassis de ônibus e voltava a ser dos dois a ter dois de seus caminhões como campeões de venda nas categorias. O caminhão leve, que era o Delivery 850, e o pesado Constellation 19320. Assim logrou mais uma vez ultrapassar a até então intocável Mercedes, que por algumas vezes a Volkswagen mostrou que a Mercedes-Benz do Brasil não era intocável. E ela bate com os caminhões 39.328 e o 37.195. Feito que viria a repetir nos anos seguintes, isto motivou a matriz a novos investimentos em terras brasileiras e anunciados em dezembro com o presidente da República, mais de 1 bilhão para 2012, com 30% dos quais eram destinados à duplicação e à capacidade da produção da fábrica de Resende, que já se situava a algo em torno de 50 mil unidades anuais. Além disso, a Volkswagen Caminhões, em 2008, ela faz uma parceria com a MAN, né, onde ela adquire o controle integral da divisão de veículos comerciais da Volkswagen Werk por uma extensão da filial de Resende. E em março do ano seguinte, uma clara demonstração da importância dos negócios brasileiros para uma estratégia global da empresa, a MAN cria a MAN Latin America, sediada no Brasil com a função de gerenciar os negócios da marca e de toda a América Latina, onde os caminhões da marca MAN seriam produzidos no país, assumindo assim as faixas superiores do mercado, tentando chegar ao nível de Scania, Volvo e alguns caminhões da própria Mercedes, dos quais os caminhões da Volkswagen ainda estavam muito distantes em questão de desempenho, sofisticação, acabamento, e com a união da MAN, pronunciavam um futuro ainda mais brilhante em todos os sentidos, sendo pioneira. Então é isso, amigos. Esse foi um breve resumo sobre a história da Volkswagen Caminhões, a mesma que interrompeu a produção dos tradicionais veículos da Dodge no Brasil, da Chrysler no Brasil, né? Mas que nos brindou com uma história interessante. Então é isso, amigos. Gostou de conhecer a história da Volkswagen Caminhões? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acha que nós merecemos o seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuita, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função de dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão do canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão. E tchau!